Chegamos mais uma vez à aula 40 e essa aula, tava com saudade, né? A gente pega nos assuntos aí do terceiro ano, mas volta e meia, que nem diz meu pai, a gente tem que vir no Super Enem ativar. Não tem jeito, né? Não, porque assim, gente, é importante, né? Então, quanto mais a gente puder resolver questões do Enem, se a gente pudesse, é que a gente precisa cumprir com o currículo, né? Passar tudo que tem no nosso referencial para vocês, mas a gente sempre encaixa aí umas brechinhas para trazer as questões do Enem. Isso é para quê? Fazer eles praticarem, né? Isso. Vocês precisam ter a resistência, né? Se nós pudéssemos, Nossa, eu queria todo dia resolver 5, 6 com vocês para que vocês pudessem ver todas resolvidas. Mas não dá. Mas a gente já mostra o caminho de como resolver, não é? A gente mostra os atalhos. Como que eu vou fazer? Porque muito aluno fica assim, como é que eu vou resolver 45 questões de matemática mais 45 de natureza só em 5 horas? Não dá. E também a gente lançou o desafio. Como é que será que tá? Meu Deus, tô querendo saber. Como que tá esse desafio? Tô esperando o feedback. Resolver uma questão por dia. Será que a galera tá colocando isso em prática? Deus quiser. Eu tenho esperança também. Tenho fé. Enquanto isso, na sala de justiça, vamos à nossa super aula do Enem ativar. Então, a gente vai fazer hoje com vocês algumas questões, tá bom? Prof. Aldelina, tudo jóia? Então, vamos juntos. Aula 40.1, qual é o conteúdo? Conteúdos de matemática aplicados em questões do Enem. Só questões do Enem. E aí, olha só, eu fui atrás, né? Falei com a Lúcia, a gente pode pegar bem atual? Ela falou, pode. E aí nós fomos atrás das questões de 2020. Só que o INEP ainda não disponibilizou no site as questões, a prova de 2020, até porque o resultado sai só agora, né? Ainda não saiu o resultado. Então, nós resolvemos pegar umas de 2019. Pode ser, a gente já trabalhou algumas de 2020 aí em outras aulas, mas também, assim, trabalhando de 2018 para cá, né? 2018, 2019, 2020 é o que tem de mais aí moderno no Enem. E as habilidades para essa aula do Super Enem ativar? Rever e reconhecer as operações estudadas e as suas propriedades. Beleza, saindo da cartola, vamos lá, o Super Enem ativar! Vamos lá, é nós de novo na fita! Simbora! E aí vamos à resolução, vamos resolver aí a primeira questão. Como sempre, muito texto, muita leitura, muita interpretação, segura, Aldelina! Pouco cálculo. Bora ver! Questão 138, Enem 2019, prova amarela. Só que essa daqui, senhores, é de uma prova especial, tá? É a PPL. Vocês devem ter ouvido falar dessa prova esse ano. Por quê? São aquelas provas que os alunos não podem fazer no dia da prova mesmo. É uma segunda aplicação. Nessa questão, nós temos o seguinte. Um asteroide batizado de 2013/TV-135 passou a aproximadamente 6,7 vezes 10 elevado a 6 quilômetros da Terra. Bem pertinho, né? Passou beirando a Terra aí, ó, bem pertinho. A presença do objeto espacial nas proximidades da Terra foi detectada por astrônomos ucranianos que alertaram para uma possível volta do asteroide em 2032. Essa informação, tá aí a fonte da informação, tá? Datafolha lá, o folha.uol.com. Beleza. Aí vem o comando. Viram? Ó, primeiro ele contou uma história de um fato ocorrido aí. Depois vem a pergunta. O valor posicional do algarismo 7 presente na notação científica da distância em quilômetros entre o asteroide e a Terra corresponde a... Então, olha a pergunta. Valor posicional. Mas valor posicional é assunto de quê? Do quarto ano? Eu já ia dizer, minha filha do quarto ano está estudando valor posicional. Pronto, olha aí, ó. Assunto, questão do Enem, tá?
valor posicional do algarismo 7. E falando de notação científica também, né? Isso. Assunto bem tranquilo aí que a gente vê em física, vê na matemática, né? E ele só quer o valor posicional. Mas para isso a gente precisa fazer aquela transformaçãozinha básica, porque aqui está aplicado com potência de base 10, né? Então a gente precisa fazer esses detalhezinhos aí. Vamos ver agora. Aí eu repeti a pergunta, tá? A mesma pergunta que estava lá. Aí temos as opções. 7 décimos de quilômetro, 7 centésimos de quilômetro. Centenas. Centenas. 7 dezenas de milhar de quilômetros. 7 centenas de milhar de quilômetros. Ou 7 unidades de milhão de quilômetros. Primeiro vamos transformar, né? Eu tenho 6,7 vezes 10 na 6, né? Potência. Então a gente já sabe que é um expoente positivo, né? Então eu tenho que andar pulinhos na vírgula e para a direita, né? Então eu vou colocar aqui o meu número, ó, 6, né? Vou colocar o meu 7 e a minha vírgula eu vou dar os pulinhos aí com ela. Quantas vezes? 6 vezes. 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos completar aí com zeros, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, por que 5 zeros se for 6 pulinhos? Porque a gente teve que dar o primeiro pulinho aqui no 7, né? Isso. Beleza? E agora a gente vai lembrar aí das casas, né? As nossas posições dos algarismos, né? Por exemplo, o primeiro algarismo aqui é o algarismo das unidades. O segundo, unidade, a gente não tá, não. Segundo é a dezena. O terceiro? Centena. E essa é a classe simples, né? Isso, aí vamos lá. Cada 3 ordens, uma classe, né? Diferente. Então vamos lá, a gente já vai separando aqui. Aqui a gente vai ter a unidade de milhar. Aqui a gente vai ter a dezena de milhar. Chegamos no 7, que é a nossa centena de milhar. Centena de milhar, olha aí que legal. Então eu tenho 7 centenas de milhar de quilômetros. A alternativa certa é a letra D. Ah, não. Essa questão é que ela não é nem de verdade. De toda a verdade verdadeira eu te conto. É assim mesmo. Tá vendo, senhores? Então, quando a gente fala assim, ó, são 3 minutos por questão. Nessa daqui, ó, você ia gastar no máximo 1 minuto e meio. Né? Tem toda a leitura, né? Mas se você se ligou, flagrou que ela é da simples, eu pego a vareta. Você já vai lá nela, já destrincha e deixa tempo para gastar com as mais demoradas. Quando ele falou valor posicional, o aluno já tinha que escrever o número ali rapidinho, né? E já falar, não, aqui eu tenho 7 centenas de milhar. Já vai na alternativa, pá, marquei, acertei. Beleza. Tranquilo? Uma conversadinha, nós vamos resolver 4 com vocês, né? A cada 4, a gente vai dar uma pausa aí pro... aquela respirada. Lembrando que no dia da prova não tem muito tempo, né? Mas a gente deu até a dica, né? Que vale a pena dar um espacinho. Dá uma levantada, vai lá beber uma água, dá uma arejada na cabeça e retorna um pouco mais renovado. Porque cansa muito, é exaustivo, mas isso vai de cada pessoa. Tem gente que fala, não, eu prefiro não desgrudar, eu não consigo sair fora. Beleza, é a sua estratégia? É o jeito que você gosta de fazer a avaliação, a prova? Então, faça do seu jeito, tá? Se é o jeito que você já treinou, isso, perfeito. Ótimo. Tem gente que tem concurso, por exemplo, da Polícia Civil ou Polícia Militar que tem teste físico, tem que correr, tem que fazer abdominal, tem gente que prefere correr já o máximo que pode, fazer tudo rapidinho. Tem gente que treina para chegar lá e fazer uma corrida mais tranquila, fazer abdominal mais tranquilo, fazer a barra mais tranquilo. É a resistência que cada um criou. Isso. Mas tem que ser criado. E vocês vão ter, olha só, nós estamos fechando o mês de março, né, começando abril. Vocês vão ter abril, maio, junho, julho, agosto. A aula de matemática acaba agora em abril. Mas vocês têm até o final para estar revisando, reassistindo. Pegou um final de semana, um domingo, eu queria ver uma aula tal. Vai no nosso canal, vai lá e procura lá a aula. É do primeiro ano? Vai no primeiro ano. É no segundo? Vai no segundo. É do fundamental? Nós temos algumas também, né? Do fundamental. Também, vai lá, pega lá e dá uma olhada. Boa, verdade. Então vamos a mais uma questão. Vamos à resolução? Olha lá. Resolução da segunda questão do dia. Bora ver. Questão 139, Enem 2019, também da prova amarela PPL, segunda aplicação. A ingestão de sódio no Brasil, que já é normalmente alta,
tende a atingir os mais elevados índices no inverno, quando cresce o consumo de alimentos calóricos e condimentados. Mas o sal não é um vilão. Ele pode e deve ser consumido diariamente, salvo algumas restrições. Para uma pessoa saudável, o consumo de sal de cozinha, cloreto de sódio, não deve ultrapassar 6 gramas diária, ou 2,4 gramas de sódio, considerando que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio e 60% de cloro. Então pareceu uma aula de química, né? Verdade, Pareceu uma química aí e tal, bonitona. É, e são algumas informações, a gente já vai destacando o que a gente acha que é necessário. Nem tudo às vezes é usado no cálculo, mas a gente vai já destacando o que ele me deu em valores, né? Alguns dados aí, bora ver. Pergunta-se. Considere uma pessoa saudável que, no decorrer de 30 dias, consuma 450 gramas de sal de cozinha. O seu consumo médio diário excede ao consumo máximo recomendado diariamente em... Então, olha só, pegamos uma pessoa saudável, lá no enunciado primeiro, ele disse qual é a recomendação de consumo de sal para uma pessoa saudável. 6 gramas diárias, 6 gramas. Né? Beleza. Isso lá no cloreto de sódio, correto? Então, aí o legal aqui, né, que 6 gramas é o que não se deve ultrapassar, né? Não deve ultrapassar 6 gramas diárias. Primeiro a gente tem que ver quanto ele está consumindo por dia. Beleza. Certo? Né? Diz que é 450 gramas, só que é 450 gramas em 30 dias, né? Então, gramas e aqui dias, né? Em 30 dias. Primeiro a gente vai ver o consumo dessa pessoa aqui, considerada saudável, e aí a gente vai ver o quanto vai exceder. O quanto passou. Né? O quanto passou. Ou seja, dá pra gente fazer um trabalhinho aqui de cortar, né? Ih, 45 por 30, por 3? 15. 15 gramas por dia, né? Então, essa pessoa está consumindo 15. Nossa, mas o permitido é não ultrapassar 6, né? 6, então... Então vamos ver o que acontece? Olha aqui, a gente pode fazer assim, ó. 6 é considerado 100%, não é? Isso. É o máximo, que não é para ultrapassar. E o 15? O 15 vai ser quanto? X%. X, né? Se a gente quiser colocar também já o tanto que está ultrapassando, né? Também, a diferença, né? Quanto que 15 passou de 6, né? De alguma maneira a gente vai ter que descontar em algum momento. Ou agora, ou depois, tá? É a mesma coisa do desconto, não é? Lá da Isso, porcentagem na do porcentagem. acréscimo. Tem aluno que já faz com o acréscimo. Ah, aumentou 20%, ele faz com 120%. Ah, diminuiu 20%, ele faz com 80%. Tem aluno que faz com 100% e depois ele faz a subtração ou a soma. Vamos fazer dessa forma, mas sabendo que depois a gente pode resolver do outro jeito, né? Vamos lá. Uma regra de 3, simples, né? E vamos resolvendo aqui. 6 vezes x? 6x. 6x. 15 vezes 100? 1.500. 1.500. E agora a gente vai fazer que x é igual a 1.500 dividido por? 6. Tá multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a quanto? 250 por 100, né? Que a gente tá aqui na fila do porcento. Então é a letra B, acertei. Olha aí. Aí a galera já corre na letra B, né? E marca equivocadamente. Por quê? Porque a gente já tem o 100%, né? Então, 250, a gente vai ter que fazer o quê? Descontar o 100%. E o que me sobra? 150%. Ixi, que o 5 fechou ali. 150% é o excesso, né? 150% é o excesso, não 250, entendeu? Se você colocar aqui a diferença no lugar do 15 já, 9, né? De 6 para 15, 9. Você vai já direto achar a diferença, que isso é o acréscimo, né? O quanto acrescentou 150. Então, a alternativa correta é a letra A. E aí também, olha só, uma outra dica aqui, ó, super dica para aluno que está se preparando, que está criando resistência de prova. Esse cidadão saudável aqui, ó, está consumindo 15 gramas de sal por dia. Beleza.
15 gramas excedeu o normal em 9, correto? Uhum. Ah, mas o 6 é o 100%, correto? O 9 é 6 mais 3. 6 é 100% e 3 é a metade, 50%. Então, excedeu quanto? 100 mais 50. Você já vai, ó, um pulo do gato. No raciocínio lógico. Isso. Verdade. Mas isso você só vai conseguir se você tiver resistência de prova. Isso mesmo. O que o professor Mamal falou, né? Que desse aqui, ó, do 6 para o 15, aumentou 9, né? O 6 já é o 100%. Para chegar no 9 falta metade, falta 3, né? 3 unidades. E o 3 vai ser quem? O 50, então 150%. Legal, né? Antes de resolver mais uma, conversamos aqui agora. E até aí, tudo bem? Tranquilo. Vocês viram que quais assuntos foram abordados, gente? Olha lá, valor posicional. Valor posicional. Falando de notação científica, né? Ele misturou, vamos dizer assim, ó. Como ele faz uma mistura de habilidades, né? Ele fez o que? Pegou lá um assunto do 4º ano, ela colocou aqui, ela falou, minha filha está estudando. Mamãe, qual é a unidade, qual é a dezena, qual é a centena no 4º ano? E o meu filho também. Então, e depois pegou lá notação científica, que já é do 9º, agregou, mas que não tem nada de absurdo. É besteirinha, facinho. E pediu valor posicional. E olha essa segunda, gente. De novo, razão, trabalhando razão, proporção, né? Assim, aí no caso, na divisão, né? Um quociente é uma razão, uma divisão. E ainda também regra de 3. Gente, olha, razão, proporção, regra de 3. É certeza. Pode até complementar com outro assunto, né? Aqui também está falando de porcentagem, mas é fato que vai cair muito. Pode se dedicar, tá bom? Mais uma? Mais uma. Vamos junto, olha lá. Resolução de mais uma questão. E agora é a Prof. Lúcia que está ali, ó. Vamos lá. Bora ver. Mais uma. Enem 2019, prova amarela, PPL. A conta de telefone de uma loja foi, nesse mês, de R$200. O valor da assinatura mensal, já incluso na conta, é de R$40, o qual dá direito a realizar uma quantidade ilimitada de ligações locais para telefones fixos. As ligações para celulares são tarifadas separadamente. Nessa loja, são feitas somente ligações locais, tanto para telefones fixos quanto para celulares. Para reduzir os custos, o gerente planeja para o próximo mês uma conta de telefone com o valor de R$80. Beleza. Então, vamos analisar aqui. Várias o que aconteceu informações, aqui, não é? né? Olha aqui, uma coisa importante que a gente já sabe que existe um valor fixo. Que é R$40. Isso. Lá na função do primeiro grau, que a gente viu, né? Primeiro ano, a nossa passeio de táxi, né? Existe aquele valor fixo. Eu não falo dessa aula, tá? Porque daí eu lembro que você me deixou no ponto lá sozinho e se mandou e só voltou depois de uns 3 dias, eu lembro. Esses alunos não vão lembrar, porque eles são do primeiro ano. Não, mas eles vão lá olhar essa aula, vão, com certeza. Ai. Então, olha aí, ó, o valor da assinatura, ele é fixo, né? R$40. Nesse mês, exatamente nesse mês, foi gasto 200. Meu Deus, né? excederam aí, né? Teve alguém namorando no telefone. Porque gastou muito, né? E aí, o que acontece? Aqui ele fala, né, que as ligações nessa loja são feitas somente ligações locais e para celular. Por quê? Porque poderia o aluno questionar, e as ligações para fora, né? Para outros lugares. Então, ele já está referindo a só ligações locais e de celulares, tá bom? As ligações para celular, elas são cobradas separado. Isso. Separado das telefone demais. Fixo está incluso nos R$40. Isso. Beleza. Nesse primeiro mês que ele gastou 200, 40 foi com a tarifa fixa e, com certeza, 160 foi para ligações de celulares, né? Tá e vendo? agora? Olha só, ele não falou isso aí na questão, né? Não falou. Mas o aluno já vai ficar ligado. Então aqui ele gastou R$40 com ligações fixas, que é a conta normal, e gastou R$160 só com celulares.
Só ligando para o celular. Ó, então vamos lá. Nesse mês, né? O fixo, né? Da assinatura. Vamos colocar assim. Assinatura mais a ligação para celular, certo? Nesse mês, ele gastou os 40 da assinatura, como sempre, e gastou 160 de ligações de celular. Por quê? Deu 200 Deu 200 reais. Aí, qual é a pergunta? Vamos ver. Para que esse planejamento se cumpra, qual o planejamento? Gastar nesse mês 80 reais. Ele quer gastar só 80 reais. A redução percentual em gastos em ligações para celulares nessa loja deverá ser de quanto que ele vai reduzir aí, ó, para que ele consiga cumprir a meta de pagar somente 80 reais. Então vamos pegar aqui, vamos dizer aqui, primeiro mês, né? Vamos dizer, Isso. Né? Primeiro mês, e agora no segundo mês, olha aqui o que acontece. No segundo mês, ele quer gastar, num total, né? De assinatura, mais ligação de celular, ele quer gastar? 80 reais. 80 reais. Eu já sei que ele precisa pagar 40 de assinatura. Isso, essa é fixa. 40 mais alguma coisa tem que dar? 80. Essa coisa só pode ser 40, né, gente? Ah, então é a letra B, professora, 40%? Não, 40 reais ele vai gastar para as novas ligações de celular, né? Cuidado, tá, Luna? Porque às vezes a gente tá com tanta pressa que viu o 40 ali, opa, a letra B já era, marquei e acertei. Verdade. E aí ele quer saber agora qual a redução percentual que teve, né? Ou seja, no primeiro mês ele gastou 160. E no segundo ele quer gastar? 40. A gente pode fazer regra de 3? Pode, mas também pode trabalhar com razão, né? O Aham. quanto que o 40 representa para o 160. 160, ó. Bem mais rapidinho, né? Mas a regra de 3 também funciona, tá, galera? A gente faz pelo caminho que você... A gente faz vários caminhos aqui, na verdade, né? Para poder a gente chegar nos resultados. Vamos cortar aí, vamos lá? Dá ficar 4 por 16, né? Dá pra gente dividir por 4, né? Dividindo por 4, como é que a gente vai ficar? Com 1 sobre 4. 1/4 é o quê, minha gente? 0,25 ou 25 centésimos. 0,25 é o mesmo que? 25%. 25%. Ah, então é a letra A, não é? Acertei, então. Ah, então, só que aí, outro cuidado, ainda né? não é a letra A. Ah, não, tu tá de pegadinha comigo, né? Não, o 25% foi o quê? Aí que a gente tem que fazer, foi o que nos deu de resultado, mas a gente tem que descontar do 100%, assim como naquela anterior, lembra? O que a gente fez? Olha lá, deu 250, mas não é essa a resposta, né? Porque a gente tinha que descontar do 100. E aí, para a galera mais acelerada, essas respostas que vai se encontrando ao longo da resolução estão todas nas alternativas, né? Então, vamos lá? Finalizando, então, o que a gente vai fazer? 100 menos o 25. Que vai dar 75%. Agora sim, alternativa correta. Se 40 é 25% de 160, de quanto foi a economia? De quanto tem que ser essa redução? De 75%. Beleza. Aí, uma questão, essa daqui envolve porcentagem, só que ela já tem uma interpretaçãozinha um pouquinho mais aguçada. E aí o aluno tem que estar com a resistência de prova afinada. Não é nem afiada, tá? É afinada, senão não tem jeito, tá? E aí, fazendo a leitura, já vai fazendo as anotações, né? Tem um espaço para rascunho, né? Já vai anotando, já vai vendo o que você tem de... Vai associando as ideias para ficar mais tranquilo. Isso. Quem está em casa já estudando, seguindo aquela dica do professor e da professora Lucy, né, de fazer uma questão por dia, já anota aqui, ó, a dica, já anota a observação. Que teve que reduzir porque ele queria diminuir. Já anota o conteúdo, né, porcentagem, regra de 3. Se você não consegue compreender muito bem porcentagem e regra de 3, já anota aqui a definição de cada uma, as regrinhas, para que você possa sair daqui com essa questão e quando pegar a prova e tiver uma parecida, você não vai errar, com certeza. Né? Então, mais uma resolvida. E aí? Essa envolveu bastante aí, né, a interpretação, o raciocínio. E o que mais?
Envolveu aí a razão de novo, né? A gente trabalhou de novo com razão, com porcentagem, tem muitas questões nesse formato, né? Eu estava olhando as últimas provas, né? Boa parte das questões envolvem razão, proporção, porcentagem. Boa parte delas. Chega a um número de 20 questões, 23, dependendo do ano. Num total de 45? A metade, né? A metade da prova é razão, proporção e porcentagem. Então, vocês já sabem, ó, nós estamos, igual eu falei, no comecinho. Não perca o foco, né? Acabou matemática, agora acabou matemática. Graças a Deus eu passei, né? O bicho papão, acabou. Acabou não. O Enem é só lá no final do ano. Verdade. Não dá para perder tempo. E regra de 3 também, tá? Regra de 3 simples. A maioria das vezes é simples, não, direta. Regra de 3 não tem nem o que falar, né? Porque agora tem aluno que é engraçado. Tem aluno que quer aplicar a regra de 3 em história, em geografia, em tudo. Calma. Uma vez que aprendeu, já quer resolver todos os problemas da vida. Napoleão saiu, não sei o quê. Já quer fazer regra de 3, saber quando que ele vai descobrir outro lugar diferente. Não, olha aí não dá, né? Vamos a mais uma? Chega junto. Mais uma questão do Enem. Agora, professor Normal, vamos à resolução. Questão 158. Aí vem o pega-vareta. Posso te mostrar o pega-vareta? Pode. Olha aqui, quando diz assim, ó, use π como aproximação, já vai provavelmente envolver geometria ou trigonometria, mas na maioria das vezes, quando já vai falando de cilindro, geometria espacial. Eu mesmo, como gosto muito, tenho muita afinidade, me amarro, essa aqui já é a minha varetinha de primeira. Já era, olha aí, ó. E é uma mãe nessa prova, mamãe que fez e vovó que cuidou, para não ter perigo, olha lá, ó. Use 3 como aproximação do π. Bora ver então. Vamos lá. Muitos restaurantes servem refrigerante em copos contendo limão e gelo. Por que será? Porque fica mais gostoso? Também, não é? Fica, eu gosto. Suponha um copo de formato cilíndrico com as seguintes medidas: diâmetro 6 centímetros e altura 15 centímetros. Importante, pode marcar, pode marcar. Na sua cabeça, já desenhou um cilindro aí? Já imaginou o cilindro? Beleza. Nesse copo, há 3 cubos de gelos. Cubo é uma informação também útil, não é? Olha lá. 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 centímetros cada. E 2 rodelas cilíndricas de limão com 4 centímetros de diâmetro e 0,5 centímetros de espessura. Ixi, a galera vai ao delírio. Cada rodela. Imagina, muita informação numa questão só, né? Imagina aí um copo com Coca-Cola, tal, gelo, limão. Pronto, imaginou? Agora vamos tomar essa Coca-Cola que está quente pra caramba. Considere que ao colocar refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. Então quer dizer que o refrigerante está até na tampa, né? Até a tampa. E não boiou o gelo nem o limão. Ficou no fundo lá, presinho. Ele afundou, né? Ficou tudo lá e o refrigerante está no limite, na borda. Vamos ver a pergunta. O volume máximo de refrigerante em centímetros cúbicos que cabe nesse copo, contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo, com suas dimensões inalteradas, é igual a... Bora, minha gente, é muita coisa para pensar. A gente já viu que vai envolver geometria espacial, a gente viu que tem algumas formas, né? Tem o cilindro, tem o cubo e tem outro cilindro ainda menorzinho, que é o formato do limão, né? Tem o formato do copo e tem o formato do limão. O pi ficou fácil, né? Que é para usar 3. A gente tem 2 páginas aqui, né? Então vamos devagarinho aí. E aí tem um detalhe, o aluno pode pensar assim, mas o gelo vai derreter. Observem que aqui ao final ele diz assim, ó, os cubos de gelo com suas dimensões inalteradas, tá? Porque tem aluno que já quer imaginar, não, mas derreteu o gelo, por isso que não sei o quê. Então... Não, ele quer saber naquele momento que foi colocado, não chegou, a temperatura não agiu ainda no gelo ali para derreter, tá bom? E outro detalhe aqui, para vocês já anotarem também, outra observação, a questão do volume, tá? Na matemática, nós aprendemos as definições de volume
e de capacidade, tá? Capacidade trabalha com litros. Ah, então refrigerante eu vou ter que converter. Aqui não vai precisar, porque ele já disse lá que é para considerar o volume em centímetros cúbicos. E nós já falamos em aula para vocês que existe uma correlação, tá? Entre os litros e os centímetros cúbicos. Beleza. Então vamos lá, a gente já sabe, ele está querendo o volume do refrigerante, né? Isso. E aí, quem vai ser o volume do refrigerante? O volume do refrigerante vai ser quem? O volume total menos... Não, o volume, vamos melhor, né? O volume total, vamos colocar assim, né? Quem vai ser o volume total? Vai ser o volume do refrigerante, né? Isso, do líquido. Do refrigerante, mais o volume dos cubos, mais o volume do limão, né? Então a gente vai precisar achar esses volumes aí, tá bom? Sendo que o volume total a gente sabe, né? A gente vai encontrar, porque a gente tem o volume do copo, né? Então já vamos colocar aqui esse é o do copo, né? Ele tem quanto? Volta aqui, 3, né? 6 de diâmetro, vai ser 3 de raio. 3 de raio. E 15 de altura. Vamos lá, 3 aqui, né? Ah, por que você não está usando 6? Porque a nossa equação, a nossa fórmula, ela nos permite ir pelo raio, né? Então fica mais fácil. 15 de altura, né? Então vamos calcular o volume total, que é o volume do copo, tá? Beleza. Base do cilindro. πr ao quadrado. πr ao quadrado vezes quem? Altura. Altura, né? Volume total vai ser o π, que é dado por? 3. 3. Quem é o raio? 3. 3 também ao quadrado. E a altura é? 15. 15. Aí a gente vai aqui, ó, 3 vezes 3? 9. 9, 3 vezes 9? 27. 27 vezes 15, que vai dar 405. Isso, olha só, 270 mais 135. Centímetros cúbicos, tá? Isso. Mas aí, você tá lá na prova do Enem, nem se preocupa com unidade, né? Unidade, ele nem usou lá nas opções. Nem tá lá, porque ele já destacou aqui, em centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Tá tudo em centímetros, então é só Beleza. fazer a conta. Achamos o volume total, o volume do refrigerante é o que a gente está procurando. Ah, então é a letra E, professora? Já achei aqui, ó, 405. Pois é, não é, né? Ah, não? Não então é, já porque risca esse ela. é o volume do copo, gente. Mas a gente precisa descontar o volume do cubo e o volume do limão que entrou. Isso. E aí, para depois a gente saber o que sobrou para o refrigerante, né? Vamos lá na outra agora? Agora a gente vai fazer o cubo, tá? O cubinho. São 3, né? Ah, são 3. Então a gente vai dizer que são 3 cubinhos. A aresta é? 2. 2. Então ele é de 2 por 2? 2 por 2. Por 2, né? 2, 2, 2. E aí? Agora são 3 cubos, tá? 3 unidades. Mas vamos lá, como é que a gente faz o volume do cubo? O volume do cubo é dado por aresta ao cubo, ou também pode ser A vezes A isso, vezes A. A vezes A vezes A, né? É só lembrar que no prisma, né, no cubo e no paralelepípedo, é o produto entre as 3 arestas. Então o volume do cubo é 8. 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4? 8. 8. Ah, então voltando aqui, isso aqui eu já tenho também, ó. Né? Aham. E só que aí são 3, né? São 3. 3 vezes então 8. 3 vezes os 8 que a gente achou. Então a gente achou 24. O volume dos 3 cubos. Agora vamos no limão? Vamos lá. Vamos lá, no limão. O limão também é cilindro, né? Só que mais achatadinho, né? Mais achatadinho. E ele diz as dimensões aqui, né? Como é que é? Olha lá, é 4 centímetros, né, de diâmetro, então é 2 de raio e 0,5 de espessura. Ah, tá. Então 0,5 é aqui é a altura, né? E ele disse que o raio é 2 centímetros. Porque nós temos 4 aí de diâmetro, né? Então vamos lá, agora a gente vai fazer o volume do limão. De novo a gente tem πr ao quadrado vezes a altura, né? O π é para usar 3, o raio 2 ao quadrado, vezes a altura que é? 0,5. 0,5. 2 ao quadrado? 4. 3 vezes 4? 12. 12 vezes a metade. Multiplicar por 0,5 é o mesmo que dividir por 2. Isso, então achamos o volume do limão. Lembrando que são 2, né? 2 rodelas de limão. 2 rodelas de limão. 2 vezes 6? 12. 12, né? Beleza? Beleza. Achamos. Aí agora a gente tem o volume do limão, tem o volume dos cubinhos, tem o volume total. Como é que a gente vai fazer? Vai encontrar aqui, né? Isso. Vamos lá, então. Quem é o total? 405. O volume do refri, eu não sei. Não sei. O dos cubos deu? 24. 24 e o
O outro deu 12. Deu 12, né? 36, né? Então 405 menos 36 vai ser o volume do refrigerante, né? E aí, quanto deu? 405 menos 36, 369. Então, alternativa C. Deixa eu colocar aqui. O volume do refri é 369. Uau! Mais detalhado do que isso, não tem, não é? Mais explicadinho, mais bonitinho. Eu estava aqui admirando até os desenhos, né? Oh, que coisa boa. Tá tudo torto. Desenho bonitinho. Nada. Mas tá bom, né? Independente do desenho, a maioria às vezes não precisa nem desenhar, tá? Eu gosto de fazer um esboço porque eu consigo me localizar. Sim. O que é altura, o que é raio, o que é diâmetro. Mas aí vai do aluno. Ah, não, eu não preciso disso, professor. Eu sei o que é raio, eu já vou direto na equação, eu vou direto resolvendo. Beleza, desde que você não confunda, né? Eu já ia colocar isso para eles, né? Até essa nossa conversa aqui já com eles aqui, olho no olho, para que eles possam enxergar. Porque quando fala em... Cadê a gente aqui? Eu quero olhar no olho deles agora. Alô? Oi, chegamos. Cadê? Não, eu quero estar no espaço. No espaço sideral? Não quero estar no slide, não. Se bem que tá bonitinho, tudo desenhadinho aqui, perfeitinho. Legal. Não, professora... Pronto, aqui, olho no olho agora aqui, olha aqui, ó. Quando falo em geometria espacial, professora, eu costumo falar o seguinte, que se o aluno não tem facilidade em desenhar, ele tem que, pelo menos na hora, já imaginar. É um copo no formato cilíndrico. Já tem que formular aqui o cilindro. Porque se o aluno não consegue nem visualizar essa informação do cilindro, o que acontece? Ele muito menos vai conseguir relembrar da fórmula. Tem uns que tem uma capacidade de chegar na fórmula já direto. Tem outros que vão ter que parar, desenhar. Eu gosto de desenhar. Não fica bonitinho não, tá? Mas eu gosto de desenhar para eu poder enxergar a aplicação. Não, e eu sempre falo, né, gente? A geometria espacial, ela é a ampliação da geometria plana, né? Ela é a ampliação. Então, a plana, se você souber as básicas da plana, entendeu? A área de um quadrado, a área de um círculo, a área de um retângulo, né? Vamos dizer assim, das formas mais basiquinhas. Se você souber a área de um círculo, né? Pi r ao quadrado, beleza. Como que a gente faz volume? Volume é só a altura, né? Altura. É 3 dimensões, é 3D. Então quer dizer que no cubo eu posso calcular a área do quadrado, lado vezes lado, depois multiplicar pela altura? Pode. Então não precisa ficar preso naquele monte de fórmulas da geometria espacial. É legal saber? É legal. A gente aqui, né, trabalha com isso em tempo integral quase, né? A gente acaba já tendo isso na mente. É uma resposta que eu dou para meus alunos, né? Eles falam assim, mas para o senhor é fácil, se eu ver isso todo dia, eu falei, pronto, já disse a doença e já deu o remédio. Vê isso todo dia. E aí você vai saber também, né? Mas não, o legal é você, assim, não precisa ficar desesperado com aquele monte de equações. A gente fala lá no segundo ano, lembra? Que eu batia sempre naquela tecla. Não precisa ficar desesperado com aquele monte de fórmulas. Por quê? Isso vai acontecer naturalmente. Né? Agora você precisa saber os conceitos, você saber que volume é em 3 dimensões, né? Então você calcula a área do plano e multiplica pela altura. Então muita coisa se resolve na geometria espacial pela geometria plana. Só tem um detalhe agora, tá? Quando a figura espacial só tiver uma base, mesmo que tenha altura, tem que dividir por 3, né? Porque ele perde ali... Que é o caso da pirâmide, né? Inclusive o cone, tá? Beleza. Mas na aula de hoje, com tudo que a gente fez, foi bem, né? Eu acho produtiva. Revisou bastante conteúdo em pouco tempo. E aí tem uns falando assim, essa última questão aí, professor, não dava de fazer em 3 minutos, não. Mas as outras 2 primeiras, você fazia em menos de 3. Aí sobrou para essa, né? Sobra para essa. É sempre assim, é um contribuindo para o outro. Então, na aula de hoje, com tudo que foi visto, né, bem produtivo, mas ainda temos um brincando com os números. Vamos lá? Hoje para nós darmos aquela descontraída, aquela risadinha. Vamos ver. O Enem sempre a gente guarda algumas coisinhas, umas pérolas bonitinhas e tal. E essa de hoje, tá? Essa de hoje é quase que um crime ambiental. Mas é uma pérola. Os animais foram salvados. Nem salvos, né? Do dilúvio, graças à Arca de Noé. Nossa Senhora! Noé. Esse aí foi bom, porque o Papai Noel que salvou a arca. Papai Noel foi lá e salvou todo mundo.
Tá, beleza, tá? E eles foram salvados. Não foram nem salvos. Eu trocaria aí esse S por um R, já que trocou, né, o Noé pelo Noel. E eu dizia o seguinte: os animais foram salvador do dilúvio, graças ao Papai Noel. Olha que legal. Então, olha aí, a gente dá umas risadinhas aí boas, mas é importante, né, a gente trazer isso aí, porque dá para dar uma descontraída, mas também fica de alerta para vocês ficarem muito atentos ao que vocês forem colocar, principalmente na redação, tá certo? Até interessante deixar um tempinho ali, no mínimo 1 hora, né, que eles estão recomendando para fazer redação, para que você escreva o texto no rascunho Revisa, e depois revisa aquele texto, pelo amor de Deus, porque está salvados, Noel, às vezes é o nervosismo, mas tudo bem, né? Vamos junto agora, vamos aí às atividades de sala, né? Vocês vão resolver mais questões do Enem. Mas a gente volta com uma revisãozinha antes. Até já!